Quando Deus permite, Ele também sustenta. E eu trago esse título com base naquilo que eu estudei esse fim de semana em Daniel, no livro de Daniel, do profeta Daniel, que nós vemos ali cerca de 12 capítulos que ele vai trazer sobre um período bem complicado da história de Judá e Jerusalém, onde eles são ali levados como cativo. Mas eu queria me apegar mais aos primeiros capítulos para entender que a vontade de Deus ela é soberana, que Deus ele é soberano nas suas escolhas. Por mais que aos nossos olhos aquelas escolhas parecem ser difíceis, parecem ser incompreensíveis e que talvez não vai ser algo bom, algo positivo, algo que vai trazer ganho para as nossas vidas. Às vezes Deus tem um modo de trabalhar que nós não entendemos e o texto de Daniel ele vai nos ensinar isso de uma forma muito característica e muito importante. Então, se você está aqui nesse vídeo e você não é inscrito ainda, eu peço que você se inscreva para que essa mensagem chegue para mais pessoas e mais pessoas possam ser ali alcançadas pelo poder da palavra de Deus, amém? Se você tem alguma sugestão aqui de algum tema, se você tem algum comentário acerca desse vídeo, por favor, deixa aqui que nós estaremos respondendo todos eles. E para esse devocional nós temos um texto base que se encontra em Daniel capítulo 1, versos 2, que vai dizer o seguinte: O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. E em Daniel capítulo 1, versículo 8, vai dizer o seguinte: Daniel, porém, decidiu firmemente não se contaminar. Deus permite o que não entendemos. Logo no início do capítulo nós encontramos algo surpreendente. Nós encontramos algo muito importante, que muitas das vezes nós deixamos passar desapercebido. Ali naquele contexto de guerra, naquele contexto ali babilônico, de Judá, Jerusalém, nós vemos no texto que não foi Nabucodonosor que conquistou Judá, Jerusalém. Não foi Nabucodonosor com todo o seu exército, com todos os seus carros de guerra, que invadiu ali as terras e as saqueou. Nós vemos aqui no texto claramente: o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Não foi o exército de Nabucodonosor que foi poderoso para sitiar o povo, mas foi o próprio Deus que permitiu que Nabucodonosor pudesse ali invadir as terras e levar o povo exilado. E nós vemos no contexto bíblico que Judá estava vivendo um momento de desobediência, um momento muito complicado em relação a como que aquele povo estava vivendo. E Deus permite para que através disso pudesse restaurar o seu povo, que através disso pudesse restabelecer o seu povo em relação à obediência, em relação às boas práticas. E Deus usou o cativeiro babilônico para redirecionar e revelar a sua glória mesmo em um território totalmente diferente. Às vezes Deus permite que as nossas vidas sejam, entre aspas, muitas aspas, saqueadas de algumas formas. Oportunidade que perdemos, relacionamentos que acabam, portas que se fecham, recursos que parecem ir embora, a doença que o médico diz que não há mais expectativa, o desemprego que é feroz e invade as famílias. Às vezes isso acontece conosco, isso acontece em número muito grande no nosso país, por exemplo. Mas o fato de Deus permitir algo em nossas vidas não significa que Ele te esqueceu, não significa que Ele te abandonou, não significa que Ele não te ama, não significa que você está perdido, não significa que tudo acabou. Pelo contrário, muitas das vezes o modo de Deus nos disciplinar, o modo de Deus nos ajustar, significa de fato quanto Ele nos ama. É um exemplo parecido como um pai que disciplina o seu filho. Ele faz ali a disciplina pensando no amor, pensando no crescimento, pensando no ensinamento. E Deus, da mesma forma, para conosco. Ele nos ensina. E existem diversas formas de Deus nos ensinar. Aqui, nesse exemplo bíblico, nós vemos que a disciplina de Deus, o ensinamento de Deus, foi através de um exílio babilônico que aconteceu ali naquela região. E o segundo aspecto muito lindo desse texto é que Daniel decide não se contaminar com as coisas da Babilônia. Esse é um ponto muito interessante e crucial. Mesmo sem estar perto de casa, mesmo longe da família, mesmo perdendo possivelmente seus familiares, mesmo sendo ali sequestrado, exilado, Daniel ele manteve as suas convicções em Deus, ele decidiu não se contaminar com o mundo, é isso que nós vemos aqui no texto. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Mesmo em uma cultura totalmente diferente, ele manteve a fé no seu Deus. Mesmo diante de um ambiente totalmente diferente, ele se manteve fiel.
Como que estão os nossos ambientes das nossas vidas, né? Será que nós somos uma pessoa na igreja, uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho, uma pessoa em uma festa? Como que é o nosso comportamento diante disso? Será que nós estamos decidindo não se contaminar? Será que nós estamos decidindo se manter purificados, limpos? Será que nós estamos, mesmo longe de casa, mantendo as características da nossa terra? Será que nós estamos mantendo as características daquilo que Deus nos formou para sermos? E Daniel, ele não tinha muitas opções. Ele foi levado preso, sabe? Ele era um príncipe ali de Judá, ele era uma pessoa que possivelmente teria um futuro ali na genealogia real. Ele era uma pessoa que tinha tudo. E ele não podia controlar o que estava acontecendo. Quem que era o rei daquela região, o que ele iria fazer, qual que era a cultura que ele estaria inserido. Ele não tinha controle, ele só foi levado. Ele não podia controlar o seu cenário, mas ele podia controlar o seu coração. E é isso que nós precisamos também aprender com Daniel. Nós precisamos controlar os nossos corações, nós precisamos controlar os nossos sentimentos. Daniel, ele não negociou seus valores. Daniel não negociou a sua fé em Deus. E muitas das vezes nós estamos num ambiente diferente e estamos sim negociando a nossa fé em Deus. Estamos sim deixando o nosso Deus de lado, os nossos princípios, os nossos valores de lado. Daniel não abriu mão da santidade. Daniel não deixou que aquele ambiente que ele estava pudesse o definir. E é isso que nós aprendemos. Quem não se mistura, quem não se contamina com a Babilônia, Deus ele exalta. Nós vemos claramente na história que Deus exalta Daniel. E através do seu posicionamento de não contaminar-se com a Babilônia, Deus ele honra Daniel de uma forma espetacular. Nós vemos aqui que Deus ele dá uma sabedoria acima de todos os sábios da Babilônia. Deus ele interfere ali no sonho do rei para que Daniel pudesse fazer a interpretação. Deus ele traz ali dons para a vida de Daniel. E nós vemos mais para frente livramentos sobrenaturais, que é o caso da fornalha de fogo ardente ali, onde Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passam ali por aquele livramento, e Deus os exalta também de uma forma espetacular, porque eles não se renderam à Babilônia, eles não se prostraram diante da estátua, eles não se prostraram diante daquele ídolo que foi levantado naquela nação. Eles não se misturaram. E nós vemos nisso que a vontade de Deus ela é soberana em todos os aspectos. É Deus que dá a interpretação, é Deus que coloca o sonho, é Deus que dá o livramento, é Deus que está ali com eles naquela fornalha onde o fogo não os consumiu. Nem o fio de cabelo deles foram consumidos, porque Deus estava com eles. A exaltação de Deus para Daniel não aconteceu porque ele tinha talentos, por mais que ele era talentoso, inteligente, sábio. Deus ele trouxe a exaltação por conta do posicionamento que Daniel teve. Deus ele não te dá possibilidades por aquilo que você é, mas por aquilo que você faz. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente, você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o mais bem vestido, mas as suas ações, os seus posicionamentos, eles vão dizer quem que você é. Nós temos algumas aplicações desse texto para as nossas vidas no dia de hoje. Se algo está abalando a sua vida, lembre-se, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus que permitiu que Nabucodonosor pudesse sitiar ali a região em que Daniel morava, Judá, Jerusalém. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Deus ele tem um trabalhar mesmo na adversidade. Escolha não se contaminar, mesmo que pareça bonito, mesmo que pareça palatável. As coisas do reino a qual Daniel estava sendo ali submetidas eram coisas boas, eram comidas reais, eram os vestes reais, eram posicionamentos reais, e ele escolheu não se contaminar. E a fidelidade que nós temos em momentos difíceis nos preparam para momentos sobrenaturais de Deus em nossas vidas. Se você é fiel a Deus nos momentos de dificuldade, você também será exaltado por Deus, você será resgatado por Deus, você será alimentado por Deus, literalmente. Você será uma pessoa que Deus vai usar fortemente para a sua obra, certo? Se esse vídeo te abençoou, peço que você compartilhe com mais alguém que precisa ouvir essa mensagem de não nos contaminarmos com a Babilônia, mas nós sermos servos fiéis e justos, mantendo o nosso propósito de pé. Mande para um amigo, mande para um familiar, para que essa mensagem se espalhe e possa alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.